Fala galera, beleza? O vídeo já vai começar, mas antes eu queria que você desse uma olhada aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho ou tá escrito em branco, inscreva-se, clica nele, clica também no joinha e clica também no comentário, escreve alguma coisa ali, tô assistindo agora, tô assistindo de onde, enfim, fica à vontade, isso é muito importante para nós, principalmente nas primeiras 24 horas, para o YouTube ele entenda que esse conteúdo é importante, beleza? Então, fica ligado, já vai começar esse episódio. Valeu! Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um CasaCast, hoje especialíssimo. Hoje nós estamos com o nosso primeiro convidado, nossa primeira entrevista direta, né? Que não é, a gente já teve do Lidera Mulher na semana passada. E hoje nós vamos falar aqui com o Marcos Nunes, da AGP Marcas e Patentes. Tudo bem, Nunes? Tudo bem, graças a Deus, Guto. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, batermos um papo e falarmos um pouco mais sobre o nosso trabalho e o que a AGP faz. Legal, legal. Mas hoje nós temos uma coisa ainda mais especial. Nós temos um patrocinador, né? Nós vamos começar hoje Nós temos patrocinadores por episódio. E hoje, nesse episódio, nós temos um patrocinador bem especial, um cara que está apostando na gente, a gente está divulgando eles também. E ele mandou um presente para você, Nunes. Opa, presente é sempre bom. Quer abrir aí, fica à vontade, mostra pro pessoal. Quando você abre, eu vou falando. O nosso patrocinador de hoje, desse episódio, é a Zed. A Zed Presentes Personalizados. A Zed é uma loja que faz presentes personalizados assim de todo tipo. Eles têm lá garrafas, eles têm camisetas. Se você quer fazer camiseta para sua empresa, eles têm lá. Eles fazem toda a arte para vocês. Colocam Olha lá, mostra lá. Aí essa é personalizada, vira do outro lado para você ver. Essa só você vai ter, ó. Número do episódio ou seu nome. Essa é boa. Obrigado ao patrocinador. Então o Fernando lá da Zed fez para nós e a gente quer agradecer ele. Obrigado pela confiança, obrigado por estar nos ajudando nessa. Tenho certeza que a gente vai crescer junto. E vocês precisando de alguma coisa personalizada ou algum brinde, algum presente de última hora, eles estão aqui no Shopping Paládio, em Ponta Grossa. Tem um quiosque ali cheio de coisa, cheio de novidade para vocês. Então cheguem lá e vocês não vão se arrepender. Beleza? Valeu, Zed, obrigado. Então, vamos lá, senhor Marcos Nunes. Bom, a gente já se conhece, tá? Eu não estou conversando com um desconhecido aqui. O Marcos é um amigo nosso e parceiro também. E, assim, o que eu queria começar falando perguntar, assim, o básico. Como é que começou? Como é que você começou a trabalhar com marcas e patentes? Antes de chegar na AGP. Antes até de responder a sua pergunta, um abraço ao Fernando. O Fernando da Zed também é um cliente que confiou no nosso trabalho, um parceiro, está aí conosco há bastante tempo. Desejo bastante sucesso ao Fernando. Legal. Bom, eu comecei trabalhando com marcas e patentes, na verdade, em Maringá. Eu comecei trabalhando para uma outra empresa que estava em fase de expansão e estava recrutando pessoas novas para compor o grupo deles e abrir novas filiais. Quando eu comecei a trabalhar com eles, eles me deram opções de escolha para ir para Campinas, Curitiba ou Londrina. Eu, por questões pessoais, não queria ir para Londrina. Campinas eu achava, além de muito distante da minha família que estava em Maringá, uma cidade bastante grande. Eu com 3 filhos pequenos, entre 3 e 6 anos, então achei que não seria ideal para lá. E acabei optando por Curitiba. Quando eu vim para cá, para a região, os custos em Curitiba eram muito altos, a cidade muito grande, empresas grandes, difícil de você entrar, você tinha que tentar marcar horário, agendar para estar fazendo visita. Fui na primeira semana, tentei, vi que haveria uma barreira e uma dificuldade e acabei me baseando em Ponta Grossa. Achei que seria mais fácil dar o pontapé inicial nesse trabalho a partir de Ponta Grossa. Hotéis mais barato. Uma cidade menor, bem próxima de Curitiba, fácil para descer pela manhã e retornar ao final do dia. E ao mesmo tempo também uma cidade que tinha bastante empresas. Tinha muitas empresas aqui e não tinha ninguém trabalhando com propriedade intelectual na cidade. Que ano foi isso? Isso foi em 96. Eu vim para Ponta Grossa em fevereiro de 96. E aí eu fiquei durante um ano indo, eu morava em Maringá, então eu ia nos finais de semana e retornava na segunda-feira para cá. E durante a semana trabalhava tanto Ponta Grossa quanto as cidades da região e Curitiba. E para nossa surpresa, Ponta Grossa começou a dar um bom retorno. Começou, depois de alguns meses, né, demoraram uns 4, 5 meses, mas começou a dar um bom retorno de trabalho.
Na época, eu sozinho aqui em Ponta Grossa conseguia fazer o mesmo volume de registro de marca que 15 pessoas em Maringá faziam. Legal. E aí a empresa resolveu, a qual eu trabalhava, resolveu abrir uma filial em Ponta Grossa e se basear aqui. E eu fiquei trabalhando com eles até 99. Aí eles resolveram fechar a filial e se recolher a matriz deles. E daí eles iriam ficar atendendo os clientes por telefone. Na ocasião, eu comecei a visitar os clientes, as empresas grandes que eu havia levado para eles e conversar, explicar que a gente estava fechando a filial e que eles continuariam sendo atendidos por um telemarketing e que eu estava retornando para Maringá. E naquela época, alguns empresários começaram a me questionar. Ponta Grossa não comporta uma empresa de registro de marcas e patentes? Nós precisamos de uma. E aí eu expliquei para eles que não comportaria, não sustentaria, teria que sair para fora. E como eu era funcionário, eu não tinha estrutura para fazer isso. E eles se propuseram a ajudar para que Ponta Grossa tivesse uma empresa de registro de marcas e patentes. Então, quando eu me desliguei daquela empresa, aí eu abria a AGP com a ajuda de alguns empresários da cidade, não financeira, mas ajuda de ligar para amigos, incentivá-los a fazer registro, a estarem fazendo os serviços através de indicação com a AGP para poder dar subsistência ao negócio. Os primeiros anos foram muito difíceis, mas daí a gente começou para Guarapuava, atender alguns clientes em Curitiba, começamos a ir para o sudoeste do Paraná também, onde acabamos abrindo o nosso primeiro escritório lá em Francisco Beltrão, e estamos aí nessa carreira desde então, hoje já com 20 e poucos anos de mercado, uma carteira de cliente bastante grande, bem consolidada. Temos hoje em torno de 4.400 clientes cadastrados, algo em torno de 8 ou 9 mil marcas que nós cuidamos. Atendemos marcas no Brasil e em mais 45 países. Temos empresas de Ponta Grossa que possuem registros em mais de 30 países. Que legal. Que a gente atende, então estamos aí nessa luta. Hoje temos uma filial em Itapetininga, no interior de São Paulo, uma em Maringá, e contamos com escritórios em Francisco Beltrão e Cascavel. E estamos iniciando um trabalho em Fortaleza, no Ceará. Que legal. Dá para ver, o que eu consigo enxergar, e sempre enxerguei na GP, é uma visão de negócio muito legal. Vocês têm aquele negócio assim, nós estamos caminhando, às vezes um pouco mais devagar, mas consistente, para que e vocês mostram o resultado de vocês hoje. Veio devagar, veio consistente, e hoje é uma potência aqui na região e fora daqui também. Em relação à AGP ainda, como é que você... O nosso podcast aqui ele é de empreendedorismo e também tecnologia, a gente sempre volta para esse lado. E a tecnologia nós vamos falar um pouco mais para frente, mas essa questão de empreendedorismo, você falou que vocês meio que tiveram uma ajuda de indicação de empresários daqui e tal. Ponta Grossa e a região aqui é conhecida como uma região meio fechada para negócios, né? Então, como é que foi para você começar um negócio assim, meio que do nada aqui, assim, apenas com indicações, assim? Não foi fácil, né? A gente conseguiu desbravar esse mercado por causa da ajuda destes empresários que estavam consolidados na cidade, que tinham nome já. Eu me lembro e sempre comento, né? Um deles aqui foi o César Tozeto, o seu Sérgio Tozeto, que nos ajudou muito, e eu vim, às vezes me chamavam uma vez a cada 15 dias, eu vim aqui no supermercado da Vila Estrela, ali na sala do seu Sérgio Tozeto, e ele ligava para alguns empresários amigos dele e perguntava: você já tem tua marca registrada? Tem, com quem que é? É de São Paulo? Não, tem que trazer para Ponta Grossa, nós precisamos viabilizar o negócio aqui, o Nunes vai aí, vai falar com você, e traga a tua marca para ele, para uma empresa nossa de Ponta Grossa, para a gente ajudar. Outros às vezes não tinham uma marca, vai te fazer uma visita aí, vai conversar com você, negocie, vamos registrar a marca, precisamos fortalecer empresas de Ponta Grossa. E assim foi o seu Sérgio Tozeto, foi o seu Roberto Jasper, o César da Marchand Publicidade. Na época ele tinha uma agência, hoje ele está aposentado, mas ele tinha uma agência de publicidade, me ajudou muito também nesse sentido. Então foram vários empresários que fizeram isso. A gente conseguiu ganhar o nosso espaço no mercado em função disso, aqui em Ponta Grossa. Guarapuava também tive alguns empresários que ajudaram muito. No sudoeste do Paraná, a gente, quando começou, nós tínhamos um relacionamento muito bom com a Associação Comercial de Francisco Beltrão e de Pato Branco, que alavancaram
bastante, e isso viabilizou o negócio, né? Tanto que a abertura do nosso primeiro escritório foi lá no Sudoeste, porque eles nos pediram para fazer isso na época. Hoje tem várias empresas atuando no mercado, mas na época nós desbravamos esse mercado. Era um mercado onde o empresário estava bem judiado, não era só a questão de ser uma situação bairrista, porque como vinham os empresários procuravam empresas de fora para fazer o registro, então era muito comum a gente chegar no empresário e ele pegar uma pastinha com um monte de documentos, sentar na frente e dizer assim, olha, esse cara veio de Curitiba, já me roubou, esse aqui veio de São Paulo, já me roubou, porque o nosso mercado é muito complicado, e agora vem você também de Maringá querer fazer isso. Então a gente tinha que provar que era diferente. A gente tinha que mostrar esse é um bom diferente. ponto. Até quero te interromper e parar aqui para a gente continuar depois. Sem problema. A questão do registro de marcas, a importância dele, até quero que você comente um pouco sobre a importância de registrar a sua marca, mas principalmente registrar ela corretamente. Né? Eu pedi para você trazer uns cases para nós aí de casos, né, que vocês lidam ali na GP, de marcas que foram bem sucedidas, né, e estão aí em vigência, outros também que tiveram problema, que vocês precisaram trabalhar mais em cima. Mas primeiro fala para nós qual é a importância real de você ter a sua marca registrada. Veja, são várias as situações, né? A marca muitas vezes ela se torna o maior patrimônio de uma empresa. A marca ela é um bem intangível onde você pode ter recursos financeiros a partir dela. Depende de como é a tua visão, o que é o teu negócio, como você pretende usá-la. Vou te dar um exemplo. Um colégio, ele tem a marca enquanto colégio, uma instituição de ensino, mas ele tem o uniforme dos alunos. E nós temos colégios aí que tem 3.000 alunos. Sim. Se você vender 2 trocas de uniforme no começo do ano para um aluno e mais uma reposição no meio do ano, você vai ter algo em torno de 9.000 unidades vendidas no ano. O colégio não vai fabricar o uniforme, mas ela pode fazer um contrato de licença com 2 ou 3 fábricas para fabricarem esse uniforme, nunca uma só para não haver um monopólio, né? Tem que haver a livre concorrência, mas ela fazer um contrato com 2, 3 indústrias de uniforme para estar vendendo essas roupas. Para a indústria é um grande negócio, porque não vai ter pulverizado. Quem fazia muito isso era a Nasce Malhas. Ela tinha alguns acordos com colégios e ela fabricava os uniformes que daí eram vendidos na Maxi Tango para as escolas. Isso é uma fonte de renda garantida para quem fabrica e, ao mesmo tempo, essa fábrica vai pagar um royalty pequeno por cada reposição de uniforme vendido para a escola. Então isso é uma fonte de renda para o colégio, para ajudá-lo na manutenção e até, quem sabe, diminuir o valor da mensalidade para os pais. Sim. Tá? Esse colégio também pode desenvolver material didático próprio. Ele tem a equipe de professores dele, e os professores montam o material didático e ele pode usar isso dentro da escola, né? Que são as apostilas escolares. Hoje não é mais obrigatório comprar os livros como era antigamente. Sim. Então ele pode ter o material dele. Quem faz isso muito bem é o Decisivo, de Curitiba, que vendem inclusive o material didático deles para outros colégios que usam o método de ensino dele. Isso é uma fonte de renda para o colégio também, né? A marca ela também pode ser comercializada como qualquer imóvel que você tem. Nós tivemos um caso curioso alguns anos atrás. Nós tínhamos aqui no Paraná a indústria Todeschini de macarrões. Essa empresa foi à falência e a marca dela foi vendida num leilão depois, como aconteceu agora há menos de um mês com a marca da Nutrimental de Curitiba. Foram todas leiloadas para pagar dívidas, porque a empresa faliu e fechou. E na época a marca da Todeschini, ela foi a leilão e foi vendida por R$1,5 milhão. Um cliente meu de Curitiba fez a aquisição disso no leilão. Aí nós levamos aí em torno de uns 2 anos mais ou menos para levantar todas as penhoras judiciais trabalhistas que existiam em cima dessa marca. Porque uma marca ela pode ser penhorada para pagar impostos do governo, direitos trabalhistas, fornecedores, N situações. E ela tinha várias penhoras trabalhistas e tinha inclusive também do governo federal, com questão de impostos. Levantamos todas estas penhoras e esta marca foi vendida. Ele comprou, ficou com ela 3 anos na propriedade dele até a gente levantar isso e ele vendeu para Macarrões Renata, que hoje continua trabalhando com a marca Todeschini e pondo no mercado, por R$10 milhões. Então ele
ganhou dinheiro. Sim. Quem comprou agora a marca da Nutrimental num leilão foi uma empresa de investimentos de Campo Magro. Ela não fabrica nada, mas ela comprou para investimentos, porque são marcas que estão no mercado, estiveram, hoje não estão mais, mas estiveram no mercado, que tem um nome, que ainda tem um prestígio, e que alguém vai ter interesse nela. Tá? Uma outra vantagem de você penhorar a tua marca é que você consegue financiamentos internacionais com taxas de juros menores do que se você for pegar e dar um bem físico como patrimônio. Porque se você for dar a tua casa, o teu barracão como garantia para o banco para pegar dinheiro, e você eventualmente não conseguir pagar isso, o banco vai ter que leiloar esse teu imóvel, e o universo para ele leiloar isso é pequeno. Sim. Porque ele vai ter que leiloar para alguém que queira vir se estabelecer na tua cidade, no teu Sim. município. A tua marca ele pode vender para todo o território nacional. E existem bancos internacionais e hoje já alguns nacionais que estão se especializando em fazer isso. Existe inclusive fundos de investimento que quando você tem uma marca consolidada no mercado e você já não tem mais lastro para pegar dinheiro emprestado em banco, eles emprestam para você com juros menores, pegando a tua marca de garantia. Eles fazem a avaliação da tua marca e pegam ela como garantia. Caso eventualmente você não consiga honrar o seu compromisso, eles vão pegar a tua marca e vão vender, vão leiloar. Legal. Então é uma coisa. E o principal de tudo é você não correr o risco de perder todo o teu patrimônio. É esse ponto que eu queria chegar. Você deu algumas vantagens muito boas de se ter a marca registrada, mas acho que a primeira de todas é você ter segurança, né? Porque imagina o caso que você deu de um colégio lá, né? Um colégio particular. Ele está lá há 10, 15 anos já de mercado, já construiu um nome disso e a marca dele não é registrada. Se vem alguém de fora e quer registrar essa marca, ou já entrou com o processo e tal, o que acontece quando... vamos dar um nome X aqui, sei lá, o Colégio Nunes. Ele está usando essa marca faz 15 anos. Vem lá uma outra empresa de outro estado e quer registrar aquilo ali e ele não tem o registro da marca. O que acontece com esse colégio? Ele vai ter que trocar a marca dele, vai ter que perder anos de investimento. Isso aconteceu com o Colégio Unificado em Curitiba. Olha. Pode ver que ele sumiu. Hoje você não acha mais o Colégio Unificado em Curitiba. E era um colégio muito grande. E ele estava no mercado há 42 anos. Nunca se preocupou em registrar a marca dele. Aí surgiu um colégio unificado lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eles fizeram o registro da marca, esperaram passar todos os prazos legais por lei, porque você tem alguns prazos onde você consegue brigar por essa marca administrativamente no INPI ou judicialmente, para anular o registro que foi concedido em desacordo com a lei. Mas eles esperaram passar todos os prazos e entraram com uma ação contra o Colégio Unificado para deixar de usar a marca. Então, o que acontece nessa situação? O Colégio Unificado já estava no mercado há muitos anos usando a marca, outro foi lá e registrou depois disso e pediu para ele deixar de usar. Ele não é devedor de indenização, ele não agiu de má fé ao ter a marca, ele já era um usuário anterior. Sim. Mas a lei diz que apenas um pode ter a marca em todo o território nacional. Então ele perdeu a ação, teve que trocar a marca. Teve que deixar de usar essa marca. Perdeu 42 anos de investimento. Imagine quanto valia essa marca. E isso ficou perdido no espaço. Quando você abre um negócio e começa ele sem se preocupar com a marca, e depois você se depara com alguém que já era detentor desta marca, antes de você iniciar o seu negócio, a lei diz que você é devedor de indenização a partir daquele momento. Então, a partir do momento que você abriu, você já é devedor de indenização. E isso pode quebrar uma empresa. Sim. Isso pode levá-la à falência. Porque vai depender do tempo que você está no mercado, do teu faturamento, do dano, do prejuízo moral, comercial que você causou para o terceiro. Então, esse é um risco muito sério. E às vezes, o que nós vemos muito isso no mercado, hoje no Brasil existe uma cultura de que primeiro eu vou começar, vou ver se dá certo, depois eu vou me preocupar com a marca. O empresário vê o registro da marca como despesa e não como investimento. Sim. Ele investe numa placa, ele investe numa fachada, ele investe em mídia digital, propaganda em rádio, televisão, tudo para atrair cliente para ele, mas não se preocupa com a marca dele. E aí, quando ele começa a ganhar mercado, ganhar nome, as pessoas começarem a procurar ele, aí ele pensa em registrar a marca dele. E muitas vezes ele vai registrar e já tem dono.
talvez ele nunca tenha se deparado com alguém no mercado usando a marca igual ele, porque tem muita gente, muitas pessoas que são espertas, e quando ela vê uma marca boa no mercado e que o cara está despontando, ele vai lá e registra. Existem empresas como a minha, né? Eu nem chamo de colega de profissão esse tipo de gente, mas que se você for pesquisar, a empresa de marcas e patentes que presta serviço de registro de marcas e patentes tem mais de 200 registros no INPI de marcas. Porque ele visita o empresário, oferece o registro, o empresário não quer fazer, ele vai lá e registra para ele. Nossa. E daí ele bota essa marca à venda para vender de volta para o empresário o que já pertence a ele. E assim tem muitas outras pessoas que fazem isso. Então, muitas vezes o cara se depara com isso e daí agora, o que eu vou fazer? Eu vou perder todo o meu investimento? Às vezes é muito mais fácil negociar, pagar 30, 40, 50 mil reais nessa marca, comprar ela e não ter problema. E não correr o risco também de uma eventual ação. Então, acaba sendo um mercado que as pessoas se aproveitam. Já nos Estados Unidos, o pessoal tem uma visão diferente. Eu vou começar um negócio, a primeira coisa que ele vai ver é a marca. A visão é diferente. Aqui no Brasil, não. Aqui eu vou primeiro ver se a coisa vai dar certo. Se der certo, eu vou registrar minha marca. E aí eu corro o risco de perder tudo que eu já investi. Eu estava vendo esses tempos, acho que foi no ano passado que eu vi uma notícia. Tinha um salão, se eu não me engano, era em São Paulo, um salão de beleza Ferrari, o nome. E ele fazia muitos anos que existia. Então eu acredito assim que o dono deve ter pensado, bom, não aconteceu nada até agora, né? E a Ferrari achou ele. E meteram um processo nele, e ele, assim, uma indenização milionária, assim. E quando saiu a decisão, já foi o pessoal fazer matéria e tal, já olharam na face, tinha um cara passando uma tinta por cima de tudo que é jeito, assim, só pra tapar ali. Porque cada dia conta, né? Cada dia que você usa aquela marca conta como parte da multa que você vai pagar depois, né? Isso são situações assim, Guto. Você falou da Ferrari e de um salão de cabeleireiro. São segmentos de mercados totalmente diferentes. Não existe o risco de desvio de cliente em benefício próprio como trata a lei. O que acontece nesse caso, assim, nós temos as marcas que são marcas comuns do mercado. Aquela marca que a gente trabalha todo dia, AGP, Tozeto, são marcas que são conhecidas, mas não são de grande expressão no mercado. Nós temos as marcas notoriamente conhecidas, que são marcas que elas têm um conhecimento em todo o território nacional. Tipo Bombril. Bombril até ela está num status um pouco maior, Tramontina já está num status ainda maior, né? Mas você tem marcas que elas são vendidas, por exemplo, vamos pegar aqui a Agrosset, que é uma empresa nossa de Ponta Grossa que vende fertilizantes e que hoje tem sua marca registrada em vários países, mas ela é conhecida em todo o território nacional. Então essa é uma marca notoriamente conhecida. Aonde você chegar em ramo de agricultura e falar em Agrosset, ou falar em Forquímica, o pessoal conhece. Aí nós temos um status que é de alto renome, que é aquelas marcas que têm registro em vários países, que são conhecidas, e que quando você chega para o consumidor, você fala para ele assim, me fale o nome de um refrigerante que te vem à mente agora. Coca-Cola. Sim. Me fale o nome de uma marca de talheres, Tramontina. Me fale um café, Pelé. Então são marcas que elas têm um status de alto renome, porque elas são muito conhecidas e são sempre as marcas que vêm em primeiro lugar na mente do consumidor. Então elas gozam de status diferente. Quando você chega numa marca notória, ela tem uma proteção legal em todas as classes dentro do território nacional. Entendi. Entendeu? Isso é um pedido que ela faz ao INPI, ela prova esse conhecimento da marca dela por meio de pesquisa de empresas especializadas, de que dentro do território nacional, no mínimo 70% das pessoas, quando se fala num determinado produto, ele lembra daquela marca. Tá? E aí ela ganha esse status de notória. Aí, quando ela faz esse requerimento ao INPI, ele protege todas as classes. Alto renome é aquela que é conhecida no mundo, que é o caso da Ferrari, BMW, Mercedes-Benz. Né? Então, são marcas Coca-Cola, elas gozam desta proteção no mundo. Então, você não pode hoje registrar um sabão em pó Coca-Cola. Não tem nada a ver com o refrigerante, mas o INPI e nenhum órgão de julgamento no mundo vai dar a marca para quem está pedindo. E aí foi o que aconteceu com a Ferrari.
É automático. Quando você tem uma marca que não tem como ninguém dizer que não conhece, que ela tem essa proteção de alto renome, você está automaticamente viajando na carona dela. Aqui nós tentamos uma vez o registro para a marca N Ferreira, transportadora, mas a logo dele arremetia, o F de Ferreira arremetia a logo da Ferrari. E quando ele tentou, eles fizeram oposição e conseguiram impedir o registro. Porque não tem, remete, lembra, bateu em cima. Nós atendemos um caso de uma indústria de bicicleta que ela fez a marca dela e pegou o logo da BMW. Nossa. As cores branco, azul, vermelho, as cores tradicionais da... Ele sofreu inclusive uma ação judicial por causa disso, só por causa da logo. Caramba. Porque queria associar. E a BMW também tem bicicletas. Então é o que a lei trata como desvio de cliente em benefício próprio. Na Europa, a BMW tem bicicletas desta marca. Então ela provou isso. E ele sofreu uma ação judicial por causa disso. Porque ele tenta fazer uma associação para atrair clientes em benefício próprio. E isso a lei veta. Então isso não é possível. Então nós temos essas distinções. Porque às vezes a pessoa fala assim: mas eu queria ter minha marca registrada em tudo. Eu quero ser como a Coca-Cola. Vai ter que trabalhar muito para chegar a ser até a Coca-Cola. Vai ter que tornar essa marca muito conhecida brasileira. Mas eu tenho para alimentos, né? E alguém está registrando para calçado. Eu não quero que registre a mesma marca para calçado. Não consegue impedir, porque não há como o consumidor fazer confusão entre alimento e calçado. Você não vai entrar num supermercado para comprar um pacote de arroz e levar um tênis por engano, porque tem a mesma marca. Isso não acontece quando são as marcas comuns. Aí quando ela vai ficando muito conhecida, vai ter nesses status aí, a coisa já muda de figura. Por isso que aconteceu o problema com o salão de beleza lá. Entendi. É algo muito importante que realmente o povo aqui não se atenta no começo, né? Mas me conta uma coisa. O que você tem de cases legais aí que você anotou, que você pode contar para nós de alguma marca que às vezes não deu certo e teve que talvez entrar na justiça, ou de alguma inusitada? O que você trouxe para nós? A gente tem vários casos, né? Nós tivemos, inclusive, a gente vai começar uma série de publicações no blog da empresa de cases aí de sucesso judiciais, né? Nós tivemos uma situação alguns anos atrás, uma empresa, a Forquímica, que fabrica produtos fertilizantes, ela registrou uma marca, Fosman, e a Bung tinha, na época era Santista, era Manfós, que era o invertido, só que eles tinham sal para gado. E a Forquímica fez fertilizantes. Então são produtos diferentes, não há como causar confusão. E o NPI deu a marca à Forquímica. Aí a Bung entrou com ela tinha incorporada a Santista, né? E ela, de posse dessa marca, ela entrou com uma nulidade administrativa dentro dos prazos legais lá do INPI. Há uns anos atrás, o INPI demorava muito para julgar processos. Chegava a demorar 6, 7 anos para julgar uma marca, e quando você entrava com oposição, chegava a levar até 10 anos. A marca já estava concedida, eles entraram com a nulidade e o INPI levou 10 anos para julgar isso. E você tem que prorrogar a marca, sempre de 10 em 10 anos. Então, eles estavam há 10 anos vendendo o produto no mercado, fizeram a prorrogação desta marca, e bem na época de iniciar a safra agrícola, que é a entrega dos produtos, o melhor momento deles, o INPI julgou o caso e anulou a marca deles. Então, quando ele anula uma marca, essa anulação ela é retroativa à data de depósito. Então, a Forquímica passava a ser devedora de indenização por 14, 15 anos, porque teve o tempo que levou para julgar o processo, e depois mais esses 10 anos da nulidade, e estava bem na hora de entregar o produto. Se a Bung quisesse, poderia entrar com uma ação de busca e apreensão e pegar todos esses produtos. Isso é uma situação inusitada, né? Tantos anos depois de acontecer isso. Bom, qual a solução? Entramos com uma ação na justiça contra o ato do INPI, até porque os produtos são diferentes. Entramos com uma ação questionando o ato do INPI. A legislação diz que o INPI não pode ser réu, ele tem que ser assistente. Então chamamos a Bung como réu e o INPI como assistente na ação. A Bung procurou o nosso advogado e propôs a ele um acordo para que ela fosse retirada fora do processo e ela não questionaria a decisão de manter ou não manter a marca, ela não brigaria por isso, porque ela não via motivos. O escritório que prestava serviço para ela tinha procuração, tinha carta branca para fazer as coisas, foi lá e fez a nulidade, mas eles também não viam problema nisso. Concordamos, eles saíram fora da ação e o INPI pediu para arquivar a ação.
porque a lei diz que ele não pode ser réu. E quando ele pediu para arquivar, o juiz disse, não, pode ser réu sim, pois é um ato seu, está sendo questionado um ato seu e pode ser réu. Julgou o processo, procedente, mandou o INPI, isso levou alguns anos, né? Mas julgou procedente, mandou o INPI validar a marca de volta e ainda condenou o INPI a pagar honorários de sucumbência aos advogados. E a Bung ficou de fora. Então é uma situação que se resolveu juridicamente. Nós temos uma mais recente agora, uma empresa internacional que nos pediu um registro de marca aqui no Brasil, Invoice Home. E o INPI, essa empresa tem a marca na Europa, tem nos Estados Unidos e vários outros países, via Protocolo de Madrid, e o INPI negou a marca para ela, alegando que são termos de uso comum para a atividade que ela exercia e a marca era nominativa, não poderia dar o registro. Alternativa também recorrer ao judiciário. Entramos com uma ação na justiça contra o ato do INPI. Dessa vez ele não foi provocado por ninguém, isso foi uma decisão técnica dele. Sim. Ele indeferiu, nós entramos com recurso, tentamos argumentar e ele manteve a decisão. Entramos com uma ação só contra o INPI. Já temos jurisprudência dizendo que ele pode ser réu. Então entramos com ação só contra o INPI. E por incrível que pareça, em defesa do INPI quem faz é a Procuradoria Federal, e o Procurador Federal que fez a defesa rebateu um a um os argumentos do técnico do INPI que havia negado o registro. E disse no final da conclusão da defesa do INPI que o juiz deveria determinar que fosse validada a marca porque o técnico que fez o julgamento estava completamente errado. Nossa. Então agora o processo está concluso com o juiz apenas para a sentença, Sim. mas nós temos certeza que a gente vai ganhar esse processo. Eles mesmos já meio que admitiram. Já admitiram que é possível. Então são 2 casos, mas nós temos vários outros, né? É difícil lembrar, em 20 e poucos anos, lembrar de todos. Mas tem vários casos que a gente, às vezes, acontece algumas situações também assim junto ao INPI que você deposita uma marca, ele nega, você recorre, ele mantém o indeferimento, você vai lá e deposita exatamente igual. Mesma classe, mesma especificação, mesma logo, tudo certinho, passa direto, sem oposição, sem indeferimento nem nada. Algumas coisas que a gente não consegue entender, mas são cases de sucesso aí que acontece. Você vai lá e olha, eu discordo da opinião, vou fazer de novo, vai lá e faz e passa. Interessante. Depende do avaliador também, né, e tudo. Exatamente. Legal. Eu anotei aqui pra gente conversar, pra você me contar, na verdade, porque aí é um assunto bem técnico, mas a questão de registro de marcas no exterior. Então eu tenho aqui a minha agência lá, a agência UP 365, e eu quero registrar ela nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo. Que inclusive é uma ideia que eu tenho mais pra frente. Como é que faz isso? Eu preciso ter ela registrada aqui ou não? Ou posso registrá-la direto lá, sendo a empresa daqui? Preciso abrir uma empresa lá? Como é que funciona esse trâmite? Não, você não precisa ter necessariamente uma empresa em outros países para registrar a marca. Você registra a marca em qualquer país do mundo com base na tua empresa aqui no Brasil. Tá? Também não é obrigatório que você tenha registro no Brasil para você registrar lá fora. Legal. Tá? Porque você pode registrar marcas diferentes. Por exemplo, nós atendemos aqui a Tacoar, sistema de calibradores de freio. Aqui no Brasil eles trabalham com a marca Tacoar. Tem registrada todas as franquias deles aí trabalhando. Quando eles foram entrar na Espanha, eles não puderam entrar com a marca Tacoar. Na língua espanhola isso é contra a moral e os bons costumes. Sim. E a legislação veta. Então não pôde fazer. Lá eles tiveram que entrar com a marca Superar. No Brasil eles não têm essa marca, eles não usam, mas lá entrou-se com essa marca. Então você não precisa ter a marca aqui. Existem alguns facilitadores. Então existem acordos internacionais do qual o Brasil faz parte, que um deles para a marca é o Tratado de Madrid. E ele estabelece que quando você tem uma marca, você fez o pedido de registro aqui no Brasil, como marca é uma coisa que anda muito ligeira, se você divulgar ela nas mídias sociais, então ela goza de uma proteção especial por 180 dias. Você pode fazer o pedido em outros países desta mesma marca, exatamente como está feita no Brasil, invocando a prioridade unionista. O que significa isso? Você pediu agora aqui no Brasil e daqui 5 meses você vai pedir nos Estados Unidos. Você pede a prioridade unionista com base do registro do Brasil e o processo vai correr com a mesma data aqui do Brasil. Então, se nesse intervalo de 5 meses algum americano, alguma pessoa viu tua marca e correu lá registrar, ele vai perder, mesmo que você pediu depois, porque você se torna prioritário no pedido de registro. Tá?
Esta é uma situação. A outra é que via protocolo de Madrid, você também, ele é uma ferramenta para que você consiga fazer o registro de marca da tua empresa em múltiplos países ao mesmo tempo, com apenas um número. Então, ao invés de você ter várias datas, vários processos para cuidar, você passa a ter um só. Se você fizer a tua marca no Brasil, em 2 classes, você tem 2 processos que você precisa cuidar de prazos de prorrogação. Você pega esses mesmos 2, manda para os Estados Unidos, vão ter datas diferentes para cuidar. Mandei para a Europa, tenho 2 datas diferentes. Mandei para o Canadá. Então você vai tendo um volume de datas para você gerenciar. Se você usar a ferramenta do protocolo de Madrid para registro, você apresenta o processo que você já tem no Brasil. E dentro desta ferramenta você seleciona todos os países que você quer e o teu processo vai correr em todos esses países com apenas um número. O do Brasil também é incorporado ali. E todos eles vão ter a mesma data de prorrogação. Interessante. Então fica mais fácil. Paralelo todas elas. E fica mais fácil para você gerenciar. Entende? Isso tem um problema. Tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. Tá? Quando você vai fazendo país a país, você tem uma diluição de custos. Sim. Você vai gastando em datas diferentes. Quando você faz via protocolo de Madrid, você tem uma concentração de gastos. As taxas vão vir todas no mesmo todas numa vez só. Entendi. Então não há uma diluição de custos. Mas para uma empresa grande, muitas vezes isso não é problema, é até melhor. Já resolve. Resolve, faz uma vez só e está tranquilo, não precisa ficar se preocupando com muitas coisas. Tá? Então, tem a vantagem de você reduzir custos e preocupações com... até porque a ferramenta reduz custos também de registros, né? Mas você concentra tudo numa data só, fica mais fácil de gerenciar. Mas você tem a desvantagem de concentração de custo. Então, tudo sempre é importante o cliente analisar o que é mais viável e melhor para ele. Legal. Pô, muito legal mesmo. E agora, puxando um pouco para a parte de tecnologia, eu tenho uma curiosidade, na verdade, de saber como era essa questão dos registros de marca e os envios, tudo antes da internet, antes de chegar a informação tão rápida como é hoje, né? Hoje você entra lá, você tem um sistema do NPI, vocês protocolam tudo lá e ficam acompanhando remotamente, né? E como é que era isso antes? Tinha que levar em algum lugar? Mandava por fax? Como é que fazia isso antes? Quando eu comecei a trabalhar, quando nós começamos a AGP, eu ainda levei uma sorte que logo, um ano depois, começou a entrar a informatização nesse sistema. Mas quando eu comecei a trabalhar, para fazer busca de anterioridade de marcas, nós tínhamos que ir ao SERPRO em Curitiba, fazer um cadastro, pagar um valor mensal para o SERPRO para poder usar o sistema dele para fazer busca. Nossa. Então isso era feito via SERPRO. Aí a gente tinha que acessar o sistema do SERPRO e a partir dali acessar o banco de dados do INPI para fazer busca. E isso era pago um valor mensal para poder usar isso. Um ano depois, o INPI já começou a disponibilizar o sistema de buscas via internet. Aí isso facilitou, até porque vieram outros sistemas, empresas particulares que desenvolveram sistemas que captam o banco de dados do INPI, eles compram, não sei lá como eles fazem, mas eles captam o banco de dados do INPI e disponibilizam sistemas particulares de busca. Você pode usar ou o banco de dados do governo direto ou usar esses facilitadores que têm outros sistemas de buscas para facilitar ali umas variantes. E os processos eram todos manuais, eram todos na mão. Então a gente, no comecinho, a gente ia lá no INPI, comprava um lote de grupo do governo, que era do Banco Central, do Banco do Brasil, uns boletos bancários do Banco do Brasil, você vinha aqui, preenchia ele com o serviço que você ia executar o valor e pagava, e tinha que esperar 2 dias para ir lá, porque eles tinham que validar o pagamento para você poder fazer o protocolo. Então a gente pagava e esperava 2 dias para levar. A gente pegava formulários, eles tinham lá os blocos de formulários de pedido de marca e de outros serviços, que a gente ia lá, comprava deles, e aí preenchia esses formulários, né? Como eu era Ponta Grossa, eu montava todo o processo aqui e toda sexta-feira ia a Curitiba entregar esses processos. O diário oficial do INPI, que é publicado semanalmente, sempre às terças-feiras, ele era uma revista em papel. Então, dependendo do volume de publicações, às vezes ela vinha assim, às vezes ela vinha assim. E a gente tinha que... Eles publicavam na terça,
aí mandavam por malote do Rio de Janeiro para Curitiba, os agentes que haviam comprado a assinatura daquilo ali, e aí na sexta-feira eu levava os processos, protocolava, catava a revista das publicações, trazia para casa, e no final de semana a gente ia ler manual, porque você tinha que pegar aquilo ali e ficar com uma régua caçando os números de processo do cliente, olhando folha por folha para achar as marcas. Caramba. Não tinha nada informatizado, era tudo no papel. Aí depois de um ano começou a entrar o sistema de busca, as revistas ainda continuaram sendo publicadas durante uns 6, 7 anos, aí começou a entrar um sistema híbrido, vinha o papel e vinha o digital. Hoje já está tudo digital, né? Hoje nós não precisamos mais lá, a gente transmite os processos todos via internet direto para dentro do servidor do INPI, é instantâneo, eu pago o boleto, em questão de minutos já está disponível, né? Pago a GRU do governo, questão de minutos já está disponível para que eu possa fazer o protocolo, o sistema é checado. Anuidades de patente antigamente a gente pagava, daí tinha que fazer preencher um formulário e ir lá protocolar. Hoje não, hoje você pagou, o sistema valida automaticamente. Então mudou muito nesses últimos anos. Facilitou bastante. Facilitou, mas no começo era muito difícil. E aí às vezes você chegava lá em Curitiba, último dia para protocolar um processo e tinha faltado um documento. Aí se você protocolasse, consideraria como não feito. Então às vezes você tinha que sair de dentro do órgão do governo e ir nas casas de internet que tinha, né? Para você ligar para cá, pedir para mandar por e-mail, acessar lá, imprimir, pagar o documento que faltou ali, para daí colocar junto, ir lá e protocolar. Era alegria, cara, era muita alegria. Você jovem aí que tá vendo isso aqui, você não sabe o que é isso, né? Não. Você sabe nem o que é CD, cara. Tá louco. Isso aqui é outro. Old school. Você falar num disco de vinil hoje, por exemplo, os jovens, eles, que é isso? Nunca vi falar. Não tem como. Que legal, Nunes. Eu queria assim, como é que é o processo? Digamos lá, o cara está assistindo aqui hoje, ele abriu uma empresa, agora com todas essas informações que a gente já passou aqui, e as vantagens e desvantagens, e por que é importante registrar sua marca. Quando ele chega lá na GP, como é que é o processo? Como é que, assim, eu tenho a minha marca aqui, eu quero registrar ela. O que vocês fazem primeiro? Obviamente tem a questão dos orçamentos e tudo mais, mas qual que é o passo a passo para se registrar uma marca? Quando você vai registrar uma marca, Guto, a primeira coisa é a gente entender qual é o objetivo desta marca, o que o cliente pretende com ela. Porque nós temos, isso é mundial, existe um classificador com 45 classes e de acordo com a atividade que você pretenda atuar ou que você tenha interesse, são as classes que você vai ter que registrar. Então pode ser uma classe, pode ser várias, depende do que você quer fazer. Por exemplo, às vezes chega uma pessoa e ela quer registrar uma marca para uma lancheria, um negócio de lanches. Isso é todo serviço de alimentação, seja restaurante, lanchonete, buffet, sorveteria, pizzaria, o que for, é classe 43. Então ele vai lá, eu quero registrar, é classe 43, ótimo. Tá certo, é um registro para fazer. Mas qual é o teu objetivo com isso? É só ser uma lanchonete, só ser uma pizzaria? Não, eu pretendo organizar o meu negócio e transformá-lo numa franquia. Eu tenho uma receita especial, eu tenho algo diferenciado do mercado e quero transformar isso numa franquia. Bom, então já precisamos começar a pensar mais à frente. Porque na hora que ele for transformar isso numa franquia, ele vai ter que se associar à ABF, a Associação Brasileira de Franchise. E a primeira coisa que ela vai exigir é que ele também tenha sua marca registrada para ser um franqueador. Sim. Porque não basta ele ter como restaurante, ele está vendendo isso para outros. E aí ele já precisa ver. O que uma franquia faz? Uma franquia ela tem a obrigação de dar uma consultoria financeira aos seus franqueados. O objetivo da franquia é: você montou o teu negócio, você passou por todas as dificuldades do mercado, você corrigiu todos os problemas que poderia ter e agora você vai vender para o seu franqueado um pacote pronto. A ideia é de que ele pague uma luva para te comprar isso, certo de que o negócio dele vai correr bem e que vai ter sucesso naquilo. Porque você já passou por todas as dificuldades. Então ele vai ter que vender uma gestão empresarial, ele vai ter que vender uma gestão de negócios e ele vai ter que dar uma assessoria em franquias. Isso é classe 35. Quem que vai vender isso? Uma empresa que faz os contratos de franquia, que é a franqueadora. Aí ele tem que registrar na 45.
E a ABF vai exigir isso. Eu quero um registro na 35, eu quero um registro na 43, eu quero um registro na 45. Certo. Você tem? Tem. Então vamos fazer. Eu também, as minhas pizzas, elas são embaladas com a minha marca. Eu mando dentro da caixa ou eu embalo e posso também colocar nos mercados para vender, fornecer outros lugares. Então eu preciso registrar lá na classe 30, onde é o produto pizza. Porque da 35 para frente é prestação de serviço, da 34 para baixo é marca de produto. Porque o meu franqueado vai vender isso. E a lei de franquias, porque na hora que você vai franquear o teu negócio, você vai se submeter à lei de franquias. E a lei de franquias diz que se eu comprar uma franquia tua e por algum motivo nós sofremos uma ação judicial por uso indevido de marca e eu venho a ter algum prejuízo, você vai ter que reparar todo esse prejuízo e você vai ter que me indenizar em determinadas quantias de vezes o valor da luva da franquia que eu paguei para você. Então olha o tamanho do problema que você está arrumando. Né? Então na hora de fazer o registro a gente tem que conversar bem com o cliente, entender esses objetivos dele, para já direcionar ele para se proteger em todas as classes que são importantes para ele. Às vezes quando ele está começando um negócio, ele não pode registrar em todas, mas eu já sei quais são os interesses dele, então eu vou passar a cuidar. Ele vai registrar só na 43, mas eu vou cuidar da 35 e da 45. Se alguém pedir registro, eu vou avisá-lo para que ele possa se manifestar dentro do prazo legal de lei, pedir o registro e impedir aquela pessoa de conseguir, para que ele não tenha problema lá na frente. Há poucos dias atrás nós tivemos um problema, atendemos um empresário que foi lá com um problema desse. Né? Ele abriu uma rede de lanchonetes, ele já tem aqui no Brasil com o nome Lumberjack. E já tem investidor, o projeto dele era ir para os Estados Unidos. Chegou lá nos Estados Unidos, lá já tem uma rede famosa Lumberjack. Então ele não pode abrir mais lá. E aí quando ele me procurou, ele disse assim, eu tenho a minha marca registrada no Brasil. Já faz tempo que eu tenho a marca registrada. E que isso é um outro problema, né? Ele disse, eu tenho a marca registrada. E daí, tá bom, daí a gente foi conversando. Fui perguntar, mas o que é que você faz com a Lumberjack? Não, eu sou uma lancheria, eu faço lanches, hambúrgueres, essas coisas que eu faço. Tá, mas tua marca não está registrada para isso. Como não? Aí eu fui explicar para ele como funciona a classificação. Diz, olha, cada uma tem, né? Se você é produto, marca de produto é da 1 até a 30. Se for prestação de serviço, da 35 para frente. Tudo que é serviço de alimentação é na classe 43. O teu registro está na 35. O que está descrito no teu processo é distribuidora de alimentos. Porque na classe 35, nós registramos tudo que for distribuidora. É uma distribuidora de carro, uma distribuidora de medicamento, distribuidora de roupa. Não importa. A 35 é um prestador de serviço. É alguém que não fabrica. Ele compra da indústria em grande quantidade e vende para o consumidor peça por peça. Então ele é visto como um prestador de serviço, é um cara que faz a intermediação entre o fabricante e o varejo. Porque a fábrica muitas vezes te exige pedidos mínimos, né? Quantidades grandes, que o consumidor não pode comprar. Então ele é um distribuidor. Falei, você está como distribuidor de alimento e não como uma lanchonete. Opa, peraí, mas eu achei que estava tudo certo. Eu já tenho um investidor, o investidor abriu a lanchonete. Cara, você está colecionando um problema muito grande. Porque o dono da marca na classe 43, que já tem registro, e já tinha quando você abriu, por isso que quem te sugeriu fazer na 35, sabia disso, então sugeriu para te enganar. Desde quando você abriu, você já é devedor de indenização. E o cara que entrou junto com você, que te comprou a tua primeira franquia, que ainda não é franquia, é uma espécie de licença, mas você vendeu para ele uma coisa que você não tem. Ele tem direito a te processar e pedir indenização por isso. E agora estamos fazendo um trabalho para desenvolvimento da nova marca para ele, até numa estratégia que ele vai registrar a marca e aqui nos Estados Unidos, e daí a empresa americana compra a brasileira como uma fusão para poder ajustar isso. Tá? Então, assim, é uma coisa que tem que cuidar muito isso. E nós, lá na AGP, a gente analisa muito esse caso junto com o cliente. Essa questão de classificação também é algo que o empresário tem que cuidar. Tá? Hoje tem N empresas no mercado oferecendo serviço de registro de marcas e patentes. Mas o empresário tem que procurar uma empresa que esteja consolidada, séria, procurar tirar informações, checar as reclamações no Reclame Aqui, da forma de trabalho e ver. Porque acontece muito assim. Nós temos uma classe dentro do classificador que é a classe 40. Ela é uma classe destinada à transformação de material. Então, se eu tenho uma empresa de usinagem, eu faço transformação de material, sou classe 40.
Se eu sou uma empresa de beneficiamento de cereais, eu recebo, seco, faço o beneficiamento, eu sou classe 40. Porque eu pego o alimento úmido, seco e transformo no mercado. Ou se eu trituro ele para transformar em ração e vendo como matéria-prima, e não a ração em si, mas a matéria-prima para a produção de ração, eu sou uma empresa de transformação de material. E ela virou um salvo-conduto para querer resolver tudo no mercado. Então, muitas vezes empresários nos procuram, pedem lá, quer registrar a marca, a gente, infelizmente a marca não dá para registrar. Ela está impedida. Como o exemplo, pizzaria. O negócio dele é serviço de alimento na 43, já tem essa marca, não dá para você registrar. Aí ele vai consultar um outro concorrente, né, empresas que estão no mercado aí, e o pessoal disse assim, não, mas faça na 40, como serviços de montagem de pizza, porque o que você faz é uma montagem de pizza. Você pega a massa, põe os ingredientes, tudo, monta e assa. Serviço de montagem e assamento de pizza. Isso não resolve o problema. Ele vai lá e registra, o INPI vai dar para ele, mas na hora que o dono da marca na 43 descobrir, vai entrar com uma ação na justiça contra ele e ele vai perder. Porque o serviço dele não é... a marca dele não é para pizzaria. Não condiz com o registro, entende? Então isso é o que está acontecendo muito hoje, essas questões. O cara, às vezes até fica chato, porque tem cliente que liga para nós e diz assim, viu, fulano lá fez para mim, diz que vocês não sabem fazer busca. Ótimo, parabéns, você vai ver lá na frente. Aí, quando sai o registro dele, eu digo para ele, viu, o que está escrito no teu registro aqui? O que é que você faz? Está aqui, ó. Não, mas eu não faço nada disso. Pois é, mas eu não sei fazer busca. Você pagou para fazer o registro numa coisa que não está te protegendo. Sim. Tá? Então, essas coisas assim, elas têm que ser cuidadas muito. E a gente olha isso para o cliente, nós olhamos a classificação correta. Você tem que ver o objetivo do produto. Mas, meu produto é químico. Mas ele é químico destinado a quê? É um produto químico para agricultura, é um produto químico para matar insetos, é um produto químico para linha PET. O que é? Você tem que esmiuçar, saber muito bem qual é a finalidade do produto ou o serviço que ele vai fazer com essa marca para poder enquadrar bem e fazer o registro. E fazer de forma segura, para que depois não se incomode. Então lá na AGP a gente costuma estudar muito isso junto com o cliente, trocar bastante ideias. Bom, definida essa questão de classificação. O segundo passo é fazer uma busca. Levantar se essa marca está disponível para registro ou não. E essa busca ela tem que ser uma busca técnica, colocando N variações de letras, porque você pode escrever a mesma palavra com CH ou com X e ter a mesma pronúncia. Tem palavras que às vezes você escreve com 2 Es e ela dá uma pronúncia diferente, mas ela é escrita ali. Então, as pessoas às vezes nos ligam, tem alguns empresários que às vezes ligam e dizem pra gente assim, mas eu já fiz a busca, minha marca está desimpedida. Não, mas eu preciso fazer a busca antes, porque eu vou assumir a responsabilidade por esse registro. Não precisa, eu já olhei. Não, eu vou fazer. Daí a gente vai lá, faz a busca e mostra para ele que ele não pode registrar a marca dele, porque já tem igual. Até por aquele caso que você falou, às vezes a pessoa registra e não divulga a marca, ela só está lá registrada, está guardada, né? Justamente para que alguém comece a utilizar, ele vai lá e processe, enfim. Exatamente. Ou vender mesmo a marca, né? E aí, feito a busca, né, você classificou corretamente, você fez a busca, descobriu que a marca é passível de registro, ou você já consegue com essa busca identificar os problemas que virão pela frente, as dificuldades que virão, para que o empresário esteja preparado com relação a isso. Se é melhor ele esperar sair o registro, porque hoje leva 14 meses, 12, 14 meses, às vezes dá para ele esperar isso, para daí ele lançar a marca no mercado, ou se ele tem pressa de lançar, quais serão os riscos. Aí, analisado isso, aí reúne-se a documentação da empresa e solicita o registro junto ao INPI, que vai passar por um processo, né? Protocolo, 30 dias depois o INPI publica e abre um prazo de 60 dias para eventuais oposições. Se ele sofrer uma oposição, mais 4 ou 5 meses o INPI publica isso, você tem acesso ao teor da oposição e vai saber qual o caminho de defesa. Que você já sabia, já tinha traçado ele com o resultado da busca lá no começo. Então, muitas vezes essa coisa já está alinhada, sabe? Aí fica mais fácil de você defender a marca e chegar ao êxito do registro da marca no final. Legal. Bom, acho que deu para entender bem a importância do registro de marca e também a questão de você ter mais segurança com a sua empresa com um passo desse, pensando já no começo, né, do seu negócio. E legal, eu queria apresentar, falando muito em marca, eu queria apresentar a nova marca da AGP. A gente ficou sabendo que vocês trocaram essa semana, agora semana passada chegou a marca nova de vocês. E eu gostaria de mostrar aqui pro pessoal, né? Porque
esse episódio de hoje surgiu de um outro episódio que foi o que a gente estava falando sobre branding, que é desenvolvimento de marca. Né? Então, o que vocês fizeram foi um rebranding. Né? Vocês já tinham uma marca consolidada de muito tempo e o designer que fez isso para vocês fez de uma forma muito legal, ficou muito boa, muito moderna. E eu gostaria de apresentar aqui, só passar para o pessoal como é que ficou a marca de vocês. Ó, aquela ali é como ela era até agora. E agora a gente vai mostrar como é que ficou a marca. Muito legal. Muito legal. Deu para ver assim, um trabalho muito bom do designer mesmo. Acho que é a Abraham, que é a agência que fez, né? O Thiago Abrão. Thiago Abrão. Então, um trabalho muito bom dele. E ficou muito legal. E a importância de você renovar também sempre, de você pensar em renovar a sua identidade. Porque chega um momento em que aquela, não a ideia da empresa, mas sim aquilo que vocês colocaram como imagem, como identidade, já não condiz com o mercado, ou às vezes com a sociedade. E é preciso que a gente atualize isso. Então, eu acredito que vocês já estão com 25, 26 anos de empresa. 25 anos estamos comemorando. É que a marca, ela assim, né? Todo o processo de marca, uma vez concedido, ele tem uma validade de 10 anos. Uhum. Então, os especialistas até dizem que o ideal de você estar inovando a tua marca é sempre próximo da prorrogação. Da troca porque daí, em vez de você prorrogar, você faz um registro novo e você está inovando a tua marca. Hoje, as coisas estão andando muito ligeiras, né? Está tudo ficando muito moderno, tudo muito técnico, tecnológico, e a gente também achou que estava na hora de nós pegarmos a nossa marca. Nós sempre tivemos, como você viu ali na primeira logo, um telhadinho. Uhum. A nossa primeira logo era só o telhado e a AGP. Depois o próprio Thiago Abrão deu uma ajeitada nela para nós e colocou aquele círculo vermelho embaixo ali, para dar um pouquinho de curva a marca, ficar mais bonita. E daí agora a gente achou que estava na hora de inovar. Por que nós começamos com o telhado? Porque o AGP, ele vem de agilidade, garantia e proteção. Legal. São as abreviaturas dessas 3 palavras. Então a gente via assim, o cliente que nos procura, ele procura em busca de uma proteção. O telhado da casa nos dá proteção. Uhum. Nós estamos embaixo de uma cobertura que estamos protegidos. Então esta era a ideia, né, da marca, e foi durante muitos anos isso. Agora nós resolvemos inovar e seguir o curso do mercado, que é estar sempre vindo junto com tecnologias, né? Uhum. A AGP hoje já não trabalha mais, não é mais só a AGP, só registro de marcas e patentes. Como quando eu comecei a minha empresa, eu tive empresários que confiaram em mim e me ajudaram, né? Hoje, nós também procuramos ajudar novos empreendedores no mercado. Então, hoje, a AGP já entrou em outras ramificações, como questão de seguros. Uhum. Né? Hoje, compõe o grupo Agilpress Seguros. É uma parceria com uma outra pessoa, precisava de também uma ajuda para começar. Nós entramos no negócio ajudando eles. E assim a gente tem visto algumas outras oportunidades de negócio que a gente também pode ajudar e colaborar. Uhum. Como nós fomos ajudados, vamos ajudar agora, né? E aí a gente vai inovando isso aí, apresentar uma coisa nova aos nossos clientes também, para ir acompanhando a modernidade do mercado hoje. Legal, legal. Então é isso. Eu queria que você deixasse algum recado, algumas palavras finais, mas a ideia que a gente tinha era mostrar a importância realmente do registro de marca, a importância de você pensar nisso já no começo da sua empresa e não deixar para frente, porque pode ser um problema muito grande. Ficou bem claro nos cases que você nos contou aqui. Mas fica à vontade, fala o que você gostaria de falar. O que eu gostaria de deixar aos empresários é assim, um conselho. A marca é seu maior patrimônio. Cuide dele como você cuida do seu filho. Não contrate qualquer pessoa ou qualquer empresa para fazer registro de marca. Hoje tem muitas empresas surgindo no mercado, pessoas que trabalham dentro de uma empresa, faz um processo, sai e acha que conhece o processo todo e vai para o mercado vender registro de marcas e patentes. E às vezes o empresário vê preço. Ele olha diferencial de preço e quer comprar um serviço barato. Uhum.
muitas vezes o barato sai caro. Procure saber o histórico daquela empresa, quanto tempo está de mercado, porque a internet aceita tudo. Às vezes você entra no site de uma empresa e você vê lá o cara dizendo que tem 20 anos de mercado, uma carteira de cliente gigantesca. E se você pegar o CNPJ dele e for consultar, tem 1 ano de abertura. Já cheguei a ver 6 meses. O cara colocando no site dele que ele tem 15 anos de experiência de mercado e o CNPJ foi constituído há 6 meses. Então o empresário, antes de confiar o seu maior patrimônio a uma empresa, pesquise essa empresa, investigue. Tem muitas empresas boas no mercado, empresas antigas, empresas que estão aí fazendo um trabalho sério, mas que tem uma estrutura, precisa às vezes ter um preço um pouco maior e não consegue competir com quem está começando e que está num trabalho de sobrevivência no mercado. Então que o empresário ele preste atenção nisso e procure realmente fazer o registro da sua marca numa empresa onde ele vai ter segurança, para que ele também não invista muito dinheiro na sua marca, no registro da marca, achando que está devidamente protegido, para quando chegar lá na frente descobrir que não estava, que só jogou dinheiro fora, que só teve dor de cabeça. Então que procure empresas sérias, porque o registro de marca não é só uma coisa simples, é a proteção daquilo que pode se tornar o maior patrimônio de uma empresa ou de uma pessoa. Esse é o recado que eu gostaria de deixar aos empresários. Legal, legal. Marcos, obrigado. Eu é que agradeço muito a oportunidade. Sempre que precisar, estou nas ordens. Pelo papo, por tirar as dúvidas. Acredito que foi um conteúdo muito interessante, principalmente para quem é empresário, para quem quer empreender, às vezes quer ter um produto para lançar ou uma empresa para botar para rodar. Foi muito interessante, eu acredito que vai chegar no pessoal e vai impactar bem o que a gente fez aqui. Estamos à disposição. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Obrigado. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Se tem alguma dúvida sobre registro de marcas, comenta aqui embaixo. Eu vou mandar para o Marcos depois, para ver se ele responde para nós colocar lá no YouTube. Responderemos. Beleza? Então, fica à vontade aí, passe esse conteúdo para mais gente. Quanto mais pessoas conseguirem ter acesso a esse material tão rico que a gente está trazendo hoje aqui, eu acredito que muitas empresas vão poder prosperar por causa disso também. Então fica ligado e semana que vem nós temos mais. Tchau!